vocês forem aparecer, né, quando vocês estiverem com a câmera ligada, participe sempre, né, e sempre que puder. Veja bem, eu não estou solicitando ou pedindo vocês para estarem, né, até porque não é possível, porque o professor, quando ele estiver apresentando, né, ou usando qualquer outra ferramenta, ele não vai olhar, mas no momento que ele estiver conversando com vocês, ele vai querer te olhar, tá? Mantenha a câmera ligada, humanize, coloque isso na cabecinha de vocês, humanize a apresentação de vocês, tá? Desliga o microfone quando vocês não forem, né, falar, para evitar, obviamente, ruídos e atrapalhar a exposição, isso é importante. Eu tenho tido aula com os meus alunos, os alunos não desligam o microfone, aí eu escuto latido de cachorro, mãe falando, um barulho da rua, qualquer coisa nesse sentido que atrapalha. Aí eu tenho que parar a minha aula, parar a minha exposição, né, parar aquele conteúdo que eu estou dando e desconcentrar, porque a gente, de certa forma, isso provoca aí um ruído na nossa concentração para poder falar isso com esse aluno. Então, não esqueçam de fazer isso é muito importante, tá? O fone de ouvido, tá? O fone de ouvido, ele é importante porque você tem uma perspectiva de você ter uma acústica melhor. Por exemplo, ontem eu estava dando uma aula, isso, gente, a gente vai aprendendo isso que eu estou falando com vocês, tá? A gente vai, na verdade, testando e ver o que a gente vai acertando ou não. E eu moro aqui, num apartamento, né, com a minha família, eu tenho uma filha de 3 aninhos. A minha filha, eu tirei ela da escola por conta da pandemia, então ela fica aqui em casa. Então, o que eu faço? Eu procuro um espaço, né, um espaço onde eu posso fechar a porta, para que eu possa, então, dar minha aula e me concentrar para aquele momento e me dedicar, me doar para os meus alunos. Mas eu não estava com meu fone, eu estava sem meu fone, estava apenas com o som, né, o som ambiente. O que aconteceu? Ela começou a bater na porta, que ela queria conversar comigo. E isso provocou um ruído de comunicação, porque, queira ou não, o que eu fiz? De uma certa forma, ele, né, provoca aquela você desconcentra, perdão, e aí você, né, quer atender, não consegue, não pode atender, e aí ela começou a falar, tá? Tá, a porta estava fechada, tudo bem. Mas mesmo assim, aquele som ambiente, aquela fala dela, ela teve uma repercussão na aula, os meus alunos riram, foi até interessante, assim, provocou uma descontração em sala de aula, mas isso não é saudável, tá? O saudável, o ideal que a gente está trabalhando é que a gente possa manter esses equipamentos e esses equipamentos funcionarem na hora da nossa apresentação, da nossa aula, porque esses ruídos podem acontecer, tá? Fora, gente, outras experiências que vocês, obviamente, já tem, todo mundo tem uma historinha para contar aí desses webinários, né, desses encontros online, cada um tem uma história aí que fica registrada, né, que ficou registrada. Meus amores, aqui eu coloquei para vocês um ideal de como que vocês podem trabalhar o cenário, tá bom? O ideal é vocês estarem dentro do ambiente que, né, de alguma forma se aproxima de um escritório, né? Não sei, de uma biblioteca, de um local de trabalho, de um local de estudo. E que você, de certa forma, desfoque aquele fundo. Eu vou mostrar para vocês qual que é uma ferramenta que vocês podem utilizar, tá? Tô tentando utilizar essa ferramenta, mas ela dá um delay, ok? Então nem sempre é o ideal, tá? E usar, obviamente, uma luz artificial, tá? Você pode usar a luz, né, a luz natural, a luz daquele espaço? Pode. Só que mesmo assim pode ficar escuro, você pode ter algumas sombras. Então é importante que você use uma luz artificial, que depois eu vou falar para vocês também algumas dicas caseiras que vocês podem ter, tá? Mas o ideal é isso, tá? Então, mais importante, gente, vamos concentrar na minha apresentação, então. O mais importante é que vocês percebam, então, que o cenário, né, desse momento, ele é importante, por quê? Porque ele vai dizer sobre esse momento. Você não está no momento que você está relaxando, né, ou no momento privado, você está numa sala de aula, tá? Então, o lugar que você está é importante. E esse enquadramento, ele é importante também. Ele vai ressaltar suas expressões faciais, né, quando você for falar ou quando você estiver prestando atenção, e ele também vai possibilitar que a pessoa ela perceba que o local o espaço onde você está não esteja em primeiro plano e você seja a parte central.